Olá, queridos amigos e queridas amigas que assistem à TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã em parceria com a TV Câmara. E devido ao Rotary ser um clube de profissionais, valorizar todas as profissões, é que nós trazemos aqui profissionais de diversas áreas para que eles possam falar da sua área de atuação e assim inspirar você que nos assiste e a mim aqui também, que sempre tem histórias maravilhosas. Hoje estamos recebendo no nosso estúdio o Diego Henrique Pereira, que é empresário, jornalista e repórter do portal Mais Tupã. Diego, seja muito bem-vindo ao programa Mão na Roda. Paulo, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar de como é ser repórter, como é levar até as pessoas a informação e a responsabilidade que isso traz. Excelente. E você que nos assiste, para saber mais sobre a temática da entrevista de hoje, é devido ao fato do dia 16 de fevereiro ser comemorado o Dia do Repórter. Como eu já bem frisei, o Rotary é um clube de profissionais, então a gente sempre tenta trazer os profissionais que são celebrados no mês, inclusive o Dia do Repórter. Diego, para que o pessoal de casa conheça você um pouquinho mais, acho que nem há nessa necessidade, porque você é uma figura muito bem conhecida na nossa cidade aqui de Tupã. Mas vamos comentar um pouquinho sobre você. As pessoas conhecem o Diego como repórter do Mais Tupã, mas vamos comentar um pouquinho também sobre quem é o Diego, né? Como eu te disse, né? É muito difícil a gente falar de nós, né? Exato, mas vamos lá, vamos tentar? Vamos tentar. Falo bastante sobre o que acontece na cidade, a gente tenta levar um pouco de informação com qualidade para todo mundo, mas eu sou nascido e criado, vivi minha vida toda em Tupã, gosto muito da cidade de Tupã, nasci em 1987, já estou ficando um pouquinho mais experiente com o passar do tempo, né? Nasci aqui no São Francisco, o antigo Hospital São Francisco, né? Minha mãe é Lucília, ela é cozinheira, posso dizer que ela me criou desde pequeno sozinha, né? com os desafios, com toda aquela questão, né, de uma mulher criando um filho sozinha, mas tinha meu irmão ali que é mais velho que eu, né? O Douglas, que é um pouquinho mais velho, uns 14 anos mais velho que eu só. Muito bom. E também participou dessa minha criação, né? E que me formou o que eu sou hoje. Eu acho que a gente acaba sendo um pouquinho de tudo que a gente vive, de tudo que a gente experimenta, constrói a nossa personalidade, constrói o que nós somos, né? Excelente, Diego. E a gente vai percebendo ao longo da vida que a gente tem muito mais dos nossos pais ou de quem a gente conviveu quando era criança, muito mais do que a gente mesmo imagina, né? Exatamente, né? Tem uma música da Elis Regina, Como Nossos Pais, que é do Belchior, eternizado na voz da Elis, que fala, né, nós somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Então acho que a gente tem muito disso, por mais que às vezes a gente queira negar ou queira lutar contra isso, mas a gente acaba sempre tendo para nós algumas dessas características que são o que formam realmente a nossa personalidade, o que nós somos, né? Excelente, Diego, muito bom. Diego, e quando a gente estava conversando sobre a elaboração dessa nossa pauta de entrevista, né, você comentou comigo que você fez psicologia. O que te motivou a fazer o curso de psicologia? Então, né, eu comecei ali 16, 17 anos, a gente tem que escolher o que a gente vai ser para o resto da vida, né? E eu sempre tive interesse pelas questões de humanidades, né? A psicologia veio ali como sendo algo que me motivava até para conhecer o ser humano, conhecer o que motiva as pessoas, como as pessoas se comportam. A gente consegue ver e experimentar no dia a dia aquilo que é extrínseco, né? Aquilo que está do lado de fora das pessoas. Mas aquilo que está dentro de nós e dentro dos outros acaba sendo um mistério, e a psicologia acho que era um caminho para pensar, e não vou negar, ao meu ver naquele momento seria algo rentável, seria algo que teria um mercado de trabalho legal, né? E por isso que eu decidi fazer psicologia, e fiz a faculdade aqui em Tupã, na FAP. Fui da 3ª turma de psicologia aqui, tive ótimos e muito bons professores. Foi um curso que não fez eu me conhecer, como muita gente diz, eu vou fazer psicologia para eu me conhecer. Não, você não vai se conhecer. Eu acho que você vai cada vez mais se desconhecer e abrir uma janela para o mundo, ver o mundo com outros olhos, ver a sociedade de uma outra maneira, e os indivíduos principalmente, né? Então acho que foi isso que me motivou até essa busca pelo curso de psicologia. Muito bom, excelente. E aí você chegou a atuar como psicólogo? Não atuei. Eu, dentro da faculdade, quando comecei a estudar, a gente vai tendo as nossas preferências e as nossas
áreas nas áreas de conhecimento, né? A psicologia não é diferente, né? Você tem o psicólogo que é comportamental, você tem aquele psicólogo que é mais humanista, e eu me identifiquei e gostei muito da psicanálise. A psicanálise que foi postulada pelo Freud, muita gente ouve falar, mas poucos conhecem e sabem o que realmente é. E na psicanálise, quando a gente tem o que chama de setting terapêutico. O setting é como você vai fazer o atendimento, como é até a disposição, às vezes, dos móveis dentro do consultório. E uma das premissas da psicanálise é: você não atende quem você conhece. Então acaba tendo uma dificuldade, principalmente para quem está no início de carreira. Como que eu vou atender quem eu não conheço? Né? Então, por Tupã ser uma cidade relativamente pequena, né? Então eu já acabei não indo para a área de atuação, e nesse meio tempo acabei me enveredando também e gostando muito da questão política, da questão administrativa, né? E logo que eu cheguei ao término do curso, eu trabalhei na empresa Guerino 600 e fui começar a fazer gestão, né? A gestão, comecei como auxiliar de escritório e ali fui subindo, até que eu acabei me virando ou me tornando ali o gestor de operações da empresa. E nesse ínterim eu acabei e falei, pô, tinha terminado a faculdade de psicologia, falei, vou fazer a faculdade de administração. E fiz também, na verdade, fiz 75% da faculdade de administração. Quando ia para o 4º ano de administração, eu abandonei a faculdade e foi aí que eu, junto com a Mariane, que é minha sócia, minha namorada, a gente montou uma empresa de consultoria em marketing. Né? Então a gente começou a trabalhar com questões de marketing, principalmente marketing digital. Diego, excelente. E aqui eu só queria abrir um parênteses. É muito interessante demais. essa sua trajetória, porque assim, você escolheu uma área de psicologia, as oportunidades de trabalho, né, te direcionaram bastante para a parte de gestão, administração, você aproveitou também essa oportunidade e começou a cursar administração, né, e em um determinado momento você vislumbrou ali uma outra área que você poderia atuar também. E isso é interessante porque assim, muitas pessoas às vezes fazem um curso de graduação, se dedicam numa área que às vezes elas não gostam muito, né, e acabam sendo de certa forma infelizes profissionalmente, né, e você não teve medo dessa mudança, né? Primeiramente, parabéns, e eu queria que você comentasse como que foi essa mudança também para você. Então, né, quando a gente fala de sequência e mudanças guinadas na vida, às vezes a vida ela nos apresenta ali portas, né? A gente tem que escolher às vezes a continuidade, às vezes tentar coisas novas. Não é fácil, assim, não é fácil você ter algo postulado, o status quo até, e falar, não, eu vou deixar de fazer isso e vou fazer outra coisa, né? Então é bem complicado essa tomada de decisão e às vezes você acaba sendo levado, às vezes essas mudanças são tão naturais que você acaba também não percebendo. Exato. No meu caso, acho que as coisas elas foram convergindo para essa mudança natural e acabou sendo até, de certa forma ali, a gente acabou sendo uma coisa orgânica essa mudança, não teve um ponto de ruptura. Eu falei, não, vou nesse momento mudar minha área, não. Acho que as coisas foram sendo construídas para essas mudanças, né? Então a gente que participa dela acaba às vezes não percebendo que ela está acontecendo. Legal, excelente comentário. Vamos fechar esse parênteses e você continua comentando, né, que você mudou aí para a área de marketing digital, né? Então, e isso aí já chegou muito perto do Mais Tupã. Quando a gente começou a trabalhar com marketing digital, entender as redes sociais, a gente começou a ter uma noção de que rede social é dinâmica, é imediata e é desafiador, porque como você vai produzir um conteúdo imediato, com qualidade, com assertividade, né? E a gente vendo ali como era o cenário tupanense realmente, né? De notícias, a gente tinha um certo descontentamento com a velocidade e com a qualidade das notícias. E a gente falou, vamos... Aí você enxergou uma oportunidade de negócio também. Exatamente. Legal. Vamos fazer alguma coisa nesse sentido? Vamos? Conversamos ali com um amigo nosso, com o Rodrigo Calil, e ele até deu algumas ideias, e a gente chegou nessa questão do Mais Tupã, né? Mas vai ser... Tudo bem, quando a gente tiver um tempinho entre uma coisa ou outra, a gente coloca uma notícia ali, a gente vai atrás de alguma coisinha aqui. Era para ser, vamos dizer assim, um
um quebra-galho, não Sim. era para ser algo full time. Sim, até financeiramente também, como se fosse uma renda extra para você, Sim. possivelmente. Daí a não gente era o coloca seu uma principal fonte de propagandinha renda. aqui, uma propagandinha ali, para complementar Sim. um tempo livre que a gente tinha ali no dia a dia, né? Certo. Aí a gente tinha aquela expectativa, não, legal, vamos montar esse site e se tiver uns 5 mil acessos por mês, tá bom, tá legal, né? Aí a gente pegou, montou lá, a gente começou a entender um pouco como funcionava. Entrevista. Entrevista eu sei fazer. Na faculdade de psicologia a gente tem uma aula específica sobre técnicas de entrevista. Beleza. Escrever a gente sabe escrever. Quando eu fiz na faculdade eu escrevi artigo científico. Não deve ser muito diferente de escrever uma notícia. Aí a gente apanha, né? Porque não tem nada a ver. Mas aprende também. Mas aprende, né? Porque a Mariane até que foi pesquisar um pouco mais a fundo e eu comecei a escrever notícias cotidianas com linguajar científico, com linguajar da academia. Sim. E não é a mesma coisa, né? Então a gente tem que ter essa transformação, que aí onde você disse, são as mudanças que a gente tem que engolir essas mudanças, porque escrever um artigo científico, um artigo acadêmico, você vai escrever lá 15 laudas, espaçamento duplo, você tem um tempo para produzir. O acidente que teve ali na esquina você tem que escrever em 3 parágrafos, senão quem está lendo não vai ler tudo, com uma linguagem mais simples. Bem mais clara também, bem mais clara, concisa, explícita em certos pontos, né? A mais B igual a C, né? Então a gente passou a aprender um pouco disso e para nossa surpresa até, no primeiro mês do Mais Tupã nós tivemos 123 mil acessos. Olha, que coisa boa. Inclusive vocês fundaram o Mais Tupã em que ano? Foi em 2014. Foi no final de setembro de 2014 que foi pro ar. Certo. A ideia começou a ser maturada ali em junho, julho. Aí teve todo um tempo aí de preparação, de estruturar as coisas, né? E aí o primeiro mês a gente teve 123 mil acessos. Pra gente foi uma coisa, nossa. O primeiro mês, né? 123 mil acessos é o dobro da população de Tupã. O dobro da população de Tupã. E a gente tinha uma expectativa de ter 5 mil acessos quando tivesse bem. Sim. Né? Então, foi uma surpresa foi uma grata muito surpresa, grande, né? E aí foi aquele gatilho, tá dando certo. Muito bom. Tá tendo uma aceitação. É um nicho de mercado que não tinha ninguém, a gente foi lá e ocupou um espaço. Muito bom. E hoje, Diego, você se sente feliz com essa mudança? Profissionalmente, você se sente realizado? Hoje eu me sinto feliz. Hoje é gratificante ver o que o Mais Tupã se tornou em 7 anos, né? Então, a gente recebe críticas, né? Algumas construtivas, algumas pejorativas, algumas destrutivas. Mas uma coisa a gente percebe, o Mais Tupã virou sinônimo de notícia em Tupã. Você viu no Mais Tupã? Eu vou olhar o Mais Tupã. Mas o Mais Tupã não mostrou isso. Né? Então até nisso a gente acaba sendo referência né? Então acho que é gratificante quando você vê um embrião que começou ali de uma ideia se tornar algo que hoje a gente tem uma média de 1,5 milhão de acessos por mês. 1,5 milhão de acessos? Então Olha, que interessante. Aí a gente começa a expandir. O Mais Tupã foi o primeiro site de Tupã a fazer live, que é uma coisa que hoje é tendência, que todo mundo faz. Sim. Nós fomos os primeiros. A gente sempre prezou por trazer o português da forma mais correta possível, né? A gente tenta, óbvio, a gente erra às vezes engole uma letra, às vezes escreve alguma coisa errada, escreve, porque nós somos humanos. Sim. E às vezes você está digitando ali, já aconteceu muitas vezes, está digitando 3 horas da manhã depois de ter acontecido um acidente e o dedo dá uma enroscada ali e você não perceber. Exato. Mas é uma coisa que a gente vai trabalhando para tentar manter essa qualidade, né? Fazendo mais, melhor a cada dia, se aperfeiçoando também. Isso, e a gente vai buscando formas novas, né? Porque, como a gente disse desde da ideia inicial, a internet é dinâmica. A internet está sempre mudando, a internet está sempre trazendo coisas novas, né? E assim foi, a gente começou com as lives, aí a gente começou a fazer entrevistas, aí de repente a gente teve uma ideia não, porque já tinha em outros lugares, mas não tinha em Tupã. Vamos fazer um podcast?
Muito vamos. legal. Inclusive, queria que você comentasse isso. Hoje o Mais Tupã está no Facebook, Instagram, fazendo podcast, está no YouTube também. Onde mais vocês estão? A gente tem o portal Mais Tupã, www.maistupan.com. A gente está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube. A gente está até com um embriãozinho no TikTok, colocando algumas notícias mais rápidas, alguns conteúdos mais de entretenimento. A gente está tentando ser multiplataforma, né? E com isso a gente criou o Mais Tupã Night Show, que é o podcast às quintas-feiras. Tem o Mais Tupã Cultura e Café, que é um programa de entrevistas culturais, dando espaço para o artista tupaense, para o artesão tupaense mostrar o seu trabalho, com Charles dos Passos. A gente tem o Giro Mais Tupã, que é um resumo semanal de notícias, né? Sim. Aí totalmente em audiovisual, com matérias, com imagens, né? Trazendo coisas novas, né? Então a gente tenta fazer essa inovação o tempo todo, né? Então é necessário, não, né, Diego? Não tem, é necessário. Acho que não tem limite para a criação. A gente tem que sempre estar criando e se desenvolvendo. Muito bom, excelente, Diego. Bom, você de casa que nos assiste, olha só que história interessantíssima aqui do nosso tupaense Diego, do Mais Tupã, que inclusive teve uma mudança sensacional na trajetória profissional. Começou a carreira profissional como psicólogo, né, fez psicologia, depois ficou voltado para a administração e nesse meio tempo aí decidiu mudar para a área de marketing e hoje, né, é um repórter aí também. Então, né, parabéns aos repórteres também que nos assistem. Né, dia 16 de fevereiro é celebrada essa data aí do Dia do Repórter. Bom, esse nosso bate-papo tá muito bom, né, Diego? Tá. Excelente. Tá legal. Tá legal. Bacana. A gente vai ter que fazer um breve intervalo, é só um minutinho, daqui a pouquinho a gente já retorna.